Olá, estamos aqui no módulo Orientação Jurídica do projeto Compartilhar Conhecimento. Hoje nós vamos conversar sobre o regulamento de compras e contratações das organizações da sociedade civil. A gente sabe que toda organização da sociedade civil tem o dever de prestar contas. Por quê? De onde vem esse dever? Essa obrigatoriedade está diretamente relacionada ao conceito de entidades sem fins lucrativos. Se as entidades sem fins lucrativos estabelecem que vão desenvolver atividades ligadas a um objetivo social que elas mesmas escolheram perseguir, adotar em seus estatutos, essas entidades estão diretamente ligadas a esses objetivos. Ou seja, quando elas captam recursos, seja com uma empresa doadora, seja com pessoas físicas numa campanha, uma doação internacional ou uma parceria com o poder público, o repasse de um recurso público orçamentário, essa instituição, independente da origem desse recurso e do conteúdo do contrato de doação, de parceria, de financiamento que ela estabeleça, ela tem a obrigação estatutária de aplicar todo o recurso que ela recebe no desenvolvimento dos seus objetivos sociais, de uma forma ampla. Se o objetivo da instituição é melhorar, promover a qualidade de vida e a promoção de direitos de crianças e adolescentes, essa é a atividade, essa é a missão dessa instituição. Então, todo recurso que ela receba deve ser aplicado de forma direta ou indireta nessa missão. Por isso, o dever de prestar contas. Todo doador de uma organização da sociedade civil tem o interesse legítimo de conhecer como a instituição está aplicando aquele recurso que ele doou. Independente, como a gente já disse, de condições específicas que o contrato ou o tipo de financiamento possa autorizar ou vedar determinadas despesas. É daí que vem a ideia das organizações da sociedade civil terem processos e procedimentos específicos para gastar os recursos que elas recebem, porque elas vão ter que prestar uma conta pública à sociedade desse recurso que foi aplicado na missão que ela, como a gente já disse, resolveu autonomamente perseguir e realizar. Então, nesse sentido, todo recurso captado por uma organização sem fins lucrativos tem essa dimensão pública, independente da sua origem. É também importante zelar para que a governança das instituições dê conta de monitorar, ter bons critérios, fiscalizar como se dá a utilização desse recurso. E para isso, os regulamentos de compras e de contratações costumam ser mecanismos, instrumentos eficientes para essa prestação de contas pública à sociedade do que uma instituição sem fins lucrativos faz com os recursos que ela capta. Claro, quando essa instituição recebe recursos orçamentários repassados por órgãos da administração pública, essa responsabilidade aumenta e muito, porque o recurso não tem uma dimensão pública, mas ele é um recurso público, repassado do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, para que essa instituição, em nome da coletividade, realize essas atividades de interesse público com esse recurso que teve uma arrecadação proveniente do imposto, do tributo que cada um de nós paga. Nesse sentido, a Lei 13.019 de 2014, que é o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, que vai tratar das parcerias entre o poder público e organizações da sociedade civil, estabelece a obrigatoriedade de que toda organização que celebre uma parceria com o poder público tenha um regulamento de compras e contratações previamente aprovado pelo poder público. Então, esse é um ponto muito sensível em que a legislação nova da Lei 13.019 estabelece que a organização deverá ter um regulamento de compras e contratações e estabelece também que o poder público
tem a prerrogativa de aprovar ou não esse regulamento. Então, esse é um ponto muito sensível, que deu margem a muitas discussões da interferência que o poder público pode ter sobre a norma privada da organização da sociedade civil. Então, esse é um outro ponto que a gente deve acompanhar, monitorar como vai se dar a interpretação pela administração pública e esse processo de aprovação do regulamento, que é da instituição e não do poder público. Nesse sentido, a Lei 9.790, que é a Lei das OCPs, ela trazia, já quando foi publicada em 99, a exigência de que uma OCP, ao celebrar um termo de parceria, deveria, 30 dias após a celebração desse termo de parceria, publicar o seu regulamento de compras e contratações, aprovado pela própria instituição, sem que o poder público tivesse a ideia de analisar, a partir dos seus critérios, a adequação ou não do procedimento estabelecido pela própria entidade com sua autonomia. Então, nesse sentido, a Lei das OCPs nos parece que foi mais feliz na previsão da autonomia da organização para estabelecer essa regra. A Lei das OCPs dizia também que esse regulamento deveria cumprir alguns critérios e observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência no processo de compras e contratações pelas organizações da sociedade civil com recursos públicos repassados. A Lei das OS, a Lei das Organizações Sociais, a Lei 9637 de 98, também estabelece, tal qual a Lei das OCPs, a obrigatoriedade de que as OS publiquem 30 dias após a celebração da parceria, do contrato de gestão, os seus regulamentos próprios aprovados pelo seu Conselho de Administração. O Decreto 6.170 de 2007, que trata das parcerias do Poder Público Federal da União com as organizações da sociedade civil, também trouxe essa ideia da obrigatoriedade de um regulamento próprio de compras e contratações a partir da observância dos princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, economicidade, estabelecendo já que essa regra deveria prever a cotação prévia de preços no mercado antes da celebração do contrato entre a organização da sociedade civil e o seu fornecedor. Então é muito interessante avaliar como a legislação trabalhou de diferentes formas esse tema também, que é muito característico dessa oscilação das previsões legais sobre as organizações da sociedade civil. Então esse é um ponto muito sensível que diz respeito a como a instituição vai usar o recurso público que ela recebe. E a gente nota que a legislação muda de uma forma pendular, exigindo mais e menos das entidades, com mais rigor e menos rigor, o que contribui também para essa insegurança jurídica que caracteriza o marco legal das organizações da sociedade civil, a regulamentação dessas organizações. Bom, para que servem esses regulamentos? A gente já estabeleceu aqui para criar normas e critérios para o processo de compras das entidades e também de seleção de fornecedores, de serviços em geral. Essas normas buscam a transparência, a isonomia, a ausência de uma pessoalidade entre a organização e os seus fornecedores, visando dar uma dimensão mais pública para esse recurso que é público. Os órgãos de controle externo, tribunais de contas, controladorias, costumam, quando analisam as prestações de contas das parcerias, entender como se deu a seleção dos fornecedores, justamente para verificar se essa seleção seguiu critérios principiológicos adequados ao uso de um recurso de origem pública. E o Tribunal de Contas da União tem ratificado esse entendimento de que as organizações da sociedade civil se submetem a um regime jurídico híbrido. Elas são entidades privadas, mas no uso de recursos públicos elas devem incorporar
em alguma dimensão, as normas e princípios da administração pública. Especificamente com relação à legislação do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem exigido os termos os regulamentos de compras e contratações das organizações sociais, OS, que celebram parcerias, e também das OCIPs, até porque a legislação prevê especificamente essa necessidade. Agora, com a Lei 13.019, que também prevê essa necessidade, com certeza nós vamos passar a observar por parte do Tribunal de Contas, da União, dos municípios, dos estados, essa exigência de análise dos regulamentos de compras e contratações das organizações. E a administração pública tem essa prerrogativa de aprovar ou não esses regulamentos. É fato que nos parece mais adequado ao regime da liberdade das organizações da sociedade civil que essa aprovação seja feita autonomamente pelas organizações. Mas também é inegável que o fato da administração pública pré-aprovar um regulamento também traz uma maior segurança jurídica para a instituição que vai trabalhar em cima de uma norma já aprovada pelo órgão parceiro. E esse é um procedimento que deve ser tratado com muito cuidado e com critérios de menor interferência por parte do poder público na organização. Então, tem ótimas ideias sobre o conteúdo desses regulamentos de compras e contratações. Inclusive, foi publicada uma minuta no processo de consulta pública sobre a regulamentação da Lei 13.019, que previa despesas de menor valor seriam dispensadas de um procedimento de seleção com uma simples consulta de preços. O mecanismo da cotação prévia de preços, em que a instituição poderia pura e simplesmente manter o histórico do local onde ela fez essa consulta, com e-mail ou sítios eletrônicos. A possibilidade das entidades utilizarem outras referências de preços que estão disponíveis na região e no mercado, como, por exemplo, atas de registros de preço, que é um processo de seleção feito pelo próprio poder público, que a organização pode tomar como referência aquele processo público para demonstrar o preço adequado que ela pratica com os seus fornecedores nos seus processos de compras e de contratações. Também a questão das tabelas de preços das associações profissionais. Então, muitos conselhos e associações de uma série de áreas do conhecimento publicam suas tabelas de preços, que são uma referência do preço médio praticado no mercado. Também a organização da sociedade civil, que se valer desse tipo de mecanismo de consulta de preço nos seus regulamentos, pode ter amparo nessas normas para justificar o preço que ela pratica. Um tema interessante é a questão da organização que, ao selecionar o seu fornecedor, também vai identificar o nível de engajamento que o seu fornecedor tem com a sua própria causa, com a própria missão da existência da organização, sabendo que a própria utilização dos recursos deve privilegiar a busca por fornecedores que estejam mais alinhados com a missão, com a visão de instituições que têm uma maneira de fazer as coisas, que querem causar um impacto, inclusive a partir do ponto de vista de como administram seus recursos econômicos. Então, por exemplo, imaginando instituições que trabalham numa cadeia de uma economia solidária, é evidente que o processo de compra dela vai buscar fornecedores que estejam alinhados também com esses princípios da economia solidária. E os regulamentos devem dar conta e prever esse tipo de possibilidade. As organizações agora vão ter o desafio de fazer os seus próprios regulamentos e submetê-los à aprovação da administração pública no escopo da Lei 13.019.
Então, a gente sistematizou aqui algumas dicas para que esse processo seja melhor realizado pelas organizações e faça um sentido também para essas entidades. Então, a primeira delas é alinhar o conteúdo e a aplicação do regulamento com as diversas áreas da organização. Assessoria jurídica, área técnica, área administrativa, financeira, prestação de contas. Todas as áreas têm que estar de acordo com aqueles dispositivos e entender que eles são possíveis de serem aplicados. Checar se os procedimentos estão em conformidade com a realidade da instituição. Um grande risco dos regulamentos é que eles não sejam aplicados, que eles sejam meros documentos formais de pedidos de cotação. Então, esses conteúdos devem ter condições práticas de serem efetivamente implantados. E isso só vai ser feito com a validação e entendimento do seu conteúdo por todas as áreas da instituição. A outra questão é buscar, no processo de elaboração desse regulamento, compatibilizar as diferentes demandas dos públicos envolvidos no processo de compras e aquisição das organizações. Ou seja, se existem recomendações do Conselho Fiscal, de uma auditoria externa, do próprio órgão parceiro, de um Tribunal de Contas que tenha analisado uma prestação de contas, buscar incorporar essas sugestões, essas recomendações de todos os envolvidos no processo de compra e prestação de contas no conteúdo desses documentos. Usar uma linguagem técnica e acessível, que qualquer pessoa que for fazer um processo de compra consiga entender e usar aquele documento. Ter anexos com formulários, padrões que facilitem o processo de cotação pela entidade. Adotar práticas de monitoramento e controle da aplicação do regulamento. Ter um regulamento que não é aplicado é muito ruim. É melhor ter um regulamento simples, mas que seja seguido. Capacitar a equipe envolvida no fluxo do processo de compras. Toda a equipe tem que conhecer o regulamento e estar apta a utilizar dentro da sua alçada de responsabilidade. Considerar que o nível de complexidade do procedimento tem que ser proporcional e guardar uma razoabilidade com o valor do procedimento. Então, procedimentos simples, valores baixos, merecem uma forma simples de regulamentação. Um recurso muito elevado, uma contratação muito cara, um objeto muito exclusivo, muito individual, também merecem um processo de contratação mais complexo, compatível com o seu próprio objeto. E, por fim, manter registros desses processos de contratação em meios eletrônicos. Então, se a organização faz os processos em papel, escanear e guardar isso de forma digitalizada, para facilitar o acesso à informação pela própria equipe e, principalmente, por eventuais interessados nessa prestação de contas, nesse uso do recurso, especificamente quando se tratar de um recurso público, que a Lei 13.019 vai estabelecer a obrigação de guarda desses documentos por até 10 anos após a entrega da prestação de contas. Bom, essas são as principais referências e dicas para que as organizações façam os seus regulamentos de compras e contratações ou revisem aqueles que já foram feitos para adaptá-los a essas novas exigências da Lei 13.019. Na apresentação a gente tem também links e mais referências que vocês podem utilizar para quem quiser se aprofundar e conhecer mais sobre esse assunto. Era isso que a gente tinha preparado para conversar com vocês hoje aqui. No site tem mais informações e conteúdos do módulo jurídico, da orientação jurídica do programa Compartilhar Conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Até logo.